Deus não existe, como afirmam os ateus, ou ele existe, como afirmam os teístas. Se um está certo, o outro está errado. Se ele, de certa forma, existe, qual desses fundamentos podemos, de certa forma, sustentar a sua real existência? Gottfried Leibniz, ele simplesmente escreveu um dos principais argumentos em prol da existência de Deus, e um desses argumentos está o argumento da contingência de Leibniz. Antes de explicar sobre esse principal argumento, eu gostaria, na verdade, de explicar duas questões que são bastante importantes sobre o argumento de Leibniz. Um desses pontos era justamente que a ideia do argumento da contingência de Leibniz, ele meio que reforça o argumento cosmológico, que ele traz, de certa forma, a ideia de um ser necessário para a existência da nossa realidade, tempo, espaço, matéria e energia, mas ele coloca Deus como ser necessário. O outro ponto, na verdade, que eu gostaria de definhar é que esse argumento ele é inspirado no argumento ontológico de Anselmo de Cantuária. Antes de falar sobre esse argumento que é tão importante, também se faz necessário conhecer quem foi Gottfried Leibniz. Gottfried Leibniz foi um filósofo alemão, nascido em Leipzig, na Alemanha. Ele nasceu em 1646 e morreu em 1616. As escolas que ele defendia era justamente o racionalismo, as áreas de estudo dele era justamente a metafísica, matemática e, no mesmo tempo, a física. Leibniz, na verdade, tinha esse grande questionamento, mais ou menos o seguinte: por que as coisas, de certa forma, existem? Então, a nossa existência, a existência basicamente realmente do universo, ela só pode, de certa forma, ser explicada na condição, da própria existência realmente de Deus. Portanto, baseado no pressuposto do questionamento de Leibniz sobre a questão da existência realmente do universo, ele escreveu mais ou menos o seguinte: a primeira pergunta a se fazer é: por que existe algo ao invés do nada? Então, Leibniz ele propõe em torno de 4 premissas válidas, que ele diz mais ou menos o seguinte: primeiro, tudo que existe tem uma explicação para existir. Segundo, se o universo tem uma explicação para existir, essa explicação é Deus. Terceiro, o universo existe. Quarto, o universo tem uma explicação para existir. O pressuposto é mais ou menos o seguinte: se as duas primeiras premissas estiverem correta, logo se segue que o causador inicial do universo é a própria existência de Deus. Terceira premissa é uma realidade que ninguém, de certa forma, o nega, ou seja, o universo existe. A todas as pessoas que têm uma percepção cognitiva correta, logo vai, de certa forma, não questionar acerca da sua principal existência. Mas aí, de certa forma, vem uma outra pergunta válida. Se o universo, de certa forma, requer uma explicação para a sua própria existência, então, será que Deus, de certa forma, também requer uma explicação para a própria existência? Então, Gottfried Leibniz, ele dividiu essa realidade em coisas que existem de maneira necessária e coisas que existem de maneira contingente. Perceba o seguinte: o conceito de existência para Leibniz é mais ou menos o seguinte: as coisas que existem de maneira necessária existem por necessidade de sua própria natureza. É impossível, de certa forma, elas não existirem. Alguns desses estudiosos, ele observa que os números e cálculos matemáticos, elas existem porque, de certa forma, não existe uma necessidade para sua própria realmente existência. O outro conceito é justamente o conceito da contingência. E ele diz mais ou menos o seguinte: as coisas são contingentes, são coisas que existem, que são causadas por algo. Ou seja, eu não existiria se porventura meus pais não tivessem um relacionamento e consequentemente fruto desse relacionamento eu não existiria através desse próprio relacionamento. Ou seja, se os prédios existem, existe um arquiteto por trás desse prédio. Se existe um carro, existe um design que projetou todas essas peças, todos esses mecanismos para que o carro saísse dessa forma, fazendo com que essas engrenagens se encaixassem realmente perfeitamente. Então, a soma desse principal argumento, ele vai dar basicamente mais ou menos o seguinte:
Primeira premissa, ele diz assim: existem coisas no universo que começam a existir e deixam de existir. São coisas, de certa forma, contingentes. Se tudo que existe fosse contingente, então não haveria no momento no passado em que nada existiria, de fato. Se em algum momento no passado nada existia, então nada existiria agora, porque aquilo que não existe não pode começar a existir por si só. As coisas existem agora, logo, nem tudo que existe pode ser contingente. Premissa 6, ele diz mais ou menos o seguinte: portanto, deve haver algo cuja existência seja necessário, ou seja, algo que não pode deixar de existir. Premissa 7, esse ser necessário é a causa da existência de todas as coisas, contingente e por si só não causado. A conclusão, basicamente, é mais ou menos essa. Esse ser necessário é o que chamamos de Deus. Portanto, a causa do universo é causado por algo que está além do espaço-tempo, um ser necessário, um ser não contingente, um ser imaterial, um ser eterno, extremamente poderoso, criou o universo. Então, portanto, essa é a premissa válida, definhada e também defendido pela própria pessoa do próprio Gottfried Leibniz.